Bom dia a todos, nós estamos aqui em mais um Encontros de Direito Público, um espaço proporcionado pela Escola Paulista da Magistratura, espaço no qual se pretende ouvir magistrados em suas pesquisas em direito público e ouvir também outros professores e pesquisadores que tratem do tema do direito público de um modo geral, tanto no aspecto dogmático quanto numa visão interdisciplinar. No encontro de hoje, nós temos a doutora Alexandra Fux. Ela é juíza aqui no estado de São Paulo, ela é doutora em Direito do Estado e mestre em Direito Administrativo pela USP, especialista em Direito Urbanístico pela Escola Paulista da Magistratura, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e graduação em História pela mesma universidade. Ela é juíza desde 1998 e ela atuou durante muitos anos em vara de fazenda pública aqui na capital. Eu tenho enorme satisfação de fazer essa mediação e apresentar a doutora Alexandra, porque além de ter convivido com ela nas varas de fazenda pública, no tempo em que ela esteve ali, tive o prazer de ser colega dela na mesma atuação jurisdicional, eu também tive a oportunidade de participar da banca de doutorado da doutora Alexandra. Então é com dupla satisfação que eu tenho aqui a oportunidade de fazer a mediação dessa apresentação de um tema muito caro, muito importante, a compreensão da Constituição e das políticas públicas no plano do direito urbanístico, que é o tema da moradia. Então, feita essa apresentação, eu passo à doutora Alexandra, a quem agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por se dispor, então, a vir conversar com a gente, a fazer a sua apresentação sobre o tema, e logo após a sua fala, em torno de mais ou menos uns 40 minutos, nós seguiremos com as perguntas que forem formuladas e encaminhadas aqui no chat da nossa plataforma Teams. Doutora Alexandra, com a palavra. Bom dia a todos e todas, eu estou muito feliz com esse convite de vir aqui hoje, né, porque ele representa também uma grande parte do meu trabalho no tempo da Fazenda Pública, de muita reflexão em relação ao trabalho realizado e as perspectivas para cumprir melhor a função do juiz na jurisdição, na defesa da Constituição. Bom, a minha tese de doutorado veio principalmente motivada a partir da minha experiência na Central de Mandados. Eu fiquei muito pouco tempo na Central de Mandados, mas foi uma experiência muito intensa, porque na ocasião eu tive que fazer a emissão na posse da quadra 36 da Cracolândia e do Dique Itaim, no chamado Jardim Pantanal. Foram duas experiências muito marcantes. Foram emissões na posse bem-sucedidas, todo mundo saiu, não teve maiores incidentes, mas as duas desapropriações envolviam grandes obras de infraestrutura, envolvia o chamado auxílio moradia, que é a política básica de atendimento hoje, com base na portaria Coab 131, né? Toda vez que tem uma grande obra, área de risco, o município paga um auxílio moradia e as pessoas saem. Então, na hora da emissão da posse, muitas vezes ela acontece sem nenhum problema, mas existe uma troca, né? Sai, toma aqui o cartão, né? E apesar da gente conseguir resolver os processos com o diálogo, com as reuniões que são feitas na Central de Mandados, por outro lado, ficam várias questões remanescentes. Por quê? Aquelas pessoas que saem da quadra 36, por exemplo, em grande parte vão também morar na quadra 37, vai haver um adensamento populacional na quadra vizinha, né? E quem não fica na quadra 36 tem outros problemas complementares, são pessoas que às vezes vão para longe, as crianças têm que mudar de escola, lógico, o Conselho Tutelar providencia as vagas na outra escola, mas a criança muitas vezes tem que sair no meio do ano letivo, então são problemas sociais que são decorrentes do próprio cumprimento da ordem judicial, e não dizem respeito ao juiz que tocou aquele processo. E o terceiro caso foi selecionado para o meu trabalho, envolvendo uma obra do CDHU, uma obra que não aconteceu ainda,
mas ela também representa outros casos que eu também enfrentei na central de mandatos. Esse caso específico do CDHU envolve uma política de combate aos cortiços de 2007, que nunca foi implementada realmente na cidade de São Paulo, porque ela envolveu uma requalificação de prédios. Alguns prédios foram requalificados, houve atendimento via mercado, com recursos do BID, mas muitos poucos prédios foram requalificados de todo o projeto, e muito poucas daquelas pessoas que moravam lá puderam permanecer no local, porque não tinham condições de adquirir as unidades. E esse projeto foi se arrastando. Com o passar do tempo, o CDHU mudou suas políticas. Esse prédio, especificamente, é uma área que é ocupada desde 2001, já teve 2 reintegrações de posse, uma julgada improcedente, a outra procedente, e já tem sentença definitiva há vários anos, e volta e meia existe uma ameaça de reintegração de posse, mas nunca existe a reintegração de posse, e até hoje não houve a reintegração de posse. Esse projeto tramita em vara civil. Mas, quando eu estava na central de mandatos, eu tive um outro caso semelhante a esse. E foi um caso em que a oficiala de justiça me pediu para ela não mais avisar aos ocupantes do local que haveria a emissão na posse, porque ela já tinha comparecido ao local diversas vezes, avisando da emissão na posse. Era sempre um drama para as pessoas, porque elas não tinham alternativa de moradia, e no final das contas não havia o cumprimento da decisão, porque havia um adiamento, um novo acordo, então essa decisão ficava postergada, né? E ela tinha sempre aquela sensação de que as pessoas estavam com a faca na cabeça da possibilidade, da necessidade de ter que se mudar. Isso era uma coisa que angustiava muito a ela pessoalmente, né? Então, foram todas experiências intensas que fizeram com que eu passasse a meditar melhor sobre esse tema das políticas públicas de moradia no município de São Paulo e a dificuldade da sua implementação, da sua finalização, as consequências das decisões judiciais, em termos de intensificação dos conflitos urbanos e adensamento populacional. Bom, e essa minha meditação caminha junto com aquilo que eu também vejo como a função do juiz do processo, né? Principalmente voltada à pacificação social, à garantia da dignidade humana, da cidadania, da erradicação da pobreza e a prevalência dos direitos humanos. Todas essas finalidades da prestação jurisdicional ainda hoje deve ser conjugada com o artigo 8º do CPC, né? No sentido que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Lógico, essa meditação minha não pode ser trazida diretamente para o processo, como de nenhum outro juiz. Afinal de contas, a questão da moradia não está nos processos de desapropriação, não está dentro da estrutura do atendimento judicial ao poder público para a realização de grandes obras, né? Então, tudo isso me levou a começar a pesquisar academicamente como é que seria a abordagem desse tema pela doutrina. Daí eu parti para análise de algumas pesquisas empíricas realizadas no meio acadêmico e também pelo CNJ. E quase todas, aliás, todas as pesquisas que eu consegui localizar sobre o tema, não são muitas, mas já existe um número razoável de pesquisas no campo empírico, frisam a má qualidade da prestação jurisdicional na proteção do direito à moradia. E aponta a necessidade de uma tutela mais adequada àqueles que vivem na profunda vulnerabilidade, que seriam os atores sociais invisíveis. Muitas vezes eles não são parte no processo, eles têm muita dificuldade de acesso à justiça, muitas vezes são pessoas que não têm condições de pagar por um transporte ou de ficar horas numa fila da defensoria para a defesa dos seus direitos, né? E também não se adequam nas políticas públicas via mercado ao acesso da moradia via mercado, ou seja, através da aquisição das áreas desapropriadas.
Então, mesmo quando uma área pública é voltada à produção de moradia, essa moradia é via mercado, então ela vai exigir da pessoa que ela preencha determinados requisitos, como uma renda mínima, trabalho fixo, vínculo seletista, e isso hoje é um privilégio para grande parte da população vulnerável. Também me marcou bastante um discurso da Hermínia Maricato, não, foi da Raquel Ronick, na verdade, a gente estava discutindo a questão das áreas de risco, lá numa reunião do Cajufa, e ela comentou que quando as pessoas removidas de área de risco, quando esse risco já não existe mais, quando esse risco já foi amenizado pelo passar do tempo, ela é retirada de uma área de risco, ela, sem a devida análise desse risco, da redução desse risco, muitas vezes ela era uma pessoa que já tinha vindo de um grau de vulnerabilidade muito grande, essa vulnerabilidade tinha se reduzido bastante, ela já tinha uma vida organizada, e quando ela é retirada dessa situação de menor vulnerabilidade, ela acaba sendo encaminhada para uma situação de maior vulnerabilidade. Novamente, ela volta para margens de rios, ou para algum lugar que seja de maior risco, de menor infraestrutura, com maior dano ao meio ambiente. Então, muitas vezes, pode não ser conveniente, no caso das áreas de risco, a retirada da pessoa desse local em que ela agora enfrenta uma situação de menor vulnerabilidade. Mas, por outro lado, isso acaba trazendo uma atenção muito grande, especialmente no momento do cumprimento das execuções, nas ações de desapropriação, há uma necessidade do juiz, é a nossa função garantir a segurança jurídica e garantir o respeito às regras e princípios processuais e ao direito material. A dogmática, ela é essencial para a garantia da democracia, né? Se respeitar as regras postas pelo ordenamento jurídico. Bom, então, o que eu acabei estabelecendo como meu objetivo de pesquisa? Investigar a viabilidade do Poder Judiciário a partir dos instrumentos disponíveis no sistema jurídico e da perspectiva de políticas públicas, buscar uma tutela melhor do direito, tentar reduzir, trazer para o processo a existência das políticas públicas enquanto um fenômeno jurídico, né, e proferir decisões que sejam capazes de colaborar para a redução dos conflitos fundiários urbanos. É uma conciliação que sempre pareceu muito difícil, né, um desafio muito grande, e desde o início eu já tinha me colocado que não existia uma solução ideal, né? A gente tem limites que são postos pelas regras processuais e que são uma garantia do nosso sistema democrático. Então, toda ação nesse sentido, e é um tema bastante delicado, porque é um tema bastante político, todo o território urbano ele é muito politizado, então há uma necessidade de respeito às regras processuais, de respeito às regras de direito material, mas ao mesmo tempo, uma tentativa, eu busquei formas do juiz talvez aumentar o olhar sobre o espaço urbano, né? O processo, ele tende a ser um recorte da realidade, é uma fotografia, né? Então, a minha ideia é talvez dar um zoom nessa fotografia, né, e aumentar a dimensão que é apresentada ou que é abordada no processo. Eu trouxe alguns dados sobre a cidade de São Paulo, né? A população de rua tem aumentado, todo mundo é perfeitamente ciente da crise que a gente vive, crise não somente democrática, mas também uma crise da própria estrutura social de direitos, e isso tem levado a um sacrifício maior das pessoas mais vulneráveis dentro da cidade. E, por outro lado, né, também a gente tem o desafio do Estatuto da Cidade, em termos de direito material, e eu trouxe esse gráfico aqui que foi desenvolvido pelo administrador Jorge Luiz Bernardi em relação ao espaço urbano.
A gente tem decisões judiciais que podem influir na cidade, como uma grande obra de infraestrutura, mas quando a gente pensa em sustentabilidade urbana e quando a gente pensa em infraestrutura, a gente tem vários elementos interrelacionados. Tem elementos relacionados a funções urbanísticas, a funções de cidadania e funções de gestão. Então, quando se traz para o Poder Judiciário uma ação de desapropriação, ela, embora explicitamente não aborde esses elementos, o gestor público também tem o dever de, quando ele pensa numa desapropriação e numa grande obra, ele deve buscar a solução que menos impacta na cidade em termos de sustentabilidade urbana. Bom, o meu primeiro capítulo da tese, após a introdução, busca analisar a questão da moradia da perspectiva do direito material. E, para isso, eu trago duas matrizes diferentes de legislação, uma delas baseada em Hayek, que é um dos pais do Estado neoliberal, né, um grande defensor da ordem liberal, e ele traz essa necessidade de que a norma seja igual e aplicada igualmente a todos, né? Já Ewald foi um assistente de Foucault, e ele apresenta a necessidade de observância da norma dentro de um esquema de solidariedade. No nosso sistema jurídico brasileiro, a gente tem normas baseadas nas duas matrizes, tanto nas normas baseadas no princípio da solidariedade, quanto as normas baseadas no princípio de Estado liberal. E essas duas normas, muitas vezes, estão em conflito, essas duas matrizes, né? E elas se apresentam no processo de forma conflituosa. Muitas vezes o autor apresenta como seus argumentos normas com base no direito liberal, enquanto que a defesa vem com base em normas baseadas no princípio da solidariedade, e essa compatibilização é bastante complexa. E isso a gente muitas vezes tem que enfrentar nos processos sem dar conta ou sem trazer explícito esse embate, né, de que são normas de matrizes diferentes, né. Mas na minha reflexão eu também trouxe a questão da judicialização, que eu entendo que foi uma judicialização, foi uma solução muito boa do Poder Judiciário, apesar de toda a crítica doutrinária que o Poder Judiciário sofre em relação a medicamentos, né? E as soluções hoje dadas pelo STF com a sedimentação de alguns temas. Por outro lado, acho que foi um embate bem necessário para ampliar a atuação do SUS, a atuação da Anvisa, aumentar a lista de serviços oferecidos para toda a população, né? Então, eu acho que o Poder Judiciário, eu entendo que o Poder Judiciário foi bem sucedido na compatibilização dessas duas lógicas, e eu acho que é viável para o Poder Judiciário, de alguma forma, compatibilizar essas duas perspectivas de enfrentamento do direito também para o tema da moradia. Bom, e para isso, eu também fiz um levantamento da jurisprudência do STF e do STJ. Nessa jurisprudência, eu também verifiquei que existe um conflito de racionalidade, que ainda não está finalizado, ainda não existe uma interpretação única nos tribunais superiores, muitas vezes existe até uma evitação do enfrentamento. E como é que existe essa evitação do enfrentamento? Poucos temas sobem, né? Sob o argumento de cerceamento e defesa, muitos temas são analisados somente através de decisões monocráticas. Mas, por outro lado, a gente teve a publicação da súmula 619 do STJ. Já a jurisprudência do STF caminha no sentido de garantir o direito à moradia, em caso de remoção de população de risco, que é uma das
teses mais, uma das dificuldades mais concretas dos juízes da Fazenda nos dias de hoje, né? Tanto que hoje existe uma norma CAJUP específica para a área de risco. O STF tem entendido pela impossibilidade da presunção de risco, afastando uma prática anterior do poder público, no sentido de que bastava a afirmação do risco por parte do poder público, com base muitas vezes em laudos antigos, e também reconhecendo o dever de recolocação em local apropriado, priorizando a contenção do risco quando possível. Essa questão da recolocação em local apropriado, por exemplo, poderia afastar os termos da portaria 131, em que o poder público paga um auxílio aluguel, não recoloca a pessoa, né, e essa pessoa vai para um lugar na fila, né? O aluguel, aquilo que o poder público paga não é suficiente para cobrir os custos dessa moradia. Essa pessoa custa para o poder público, porque hoje o total de recursos empenhados para o Bolsa Aluguel são tão altos que inviabilizam outras políticas públicas municipais. E, por outro lado, essa pessoa vai ocupar uma área de risco, de maior risco, em relação àquela em que ela foi da qual ela foi removida. Ou seja, não existe uma solução para essa questão dentro do modelo que a gente utiliza hoje no município de São Paulo. Bom, já ainda dentro da matriz liberal, a gente tem o Código Civil de 2002, que traz o conceito civilista, né, da propriedade, mas apesar de não ter havido uma mudança significativa do texto, em relação às classificações do Código anterior, por outro lado, a gente tem a Constituição, e que deve incidir também sobre a interpretação do Instituto da Propriedade. José Afonso da Silva coloca que bastava o texto constitucional para que toda propriedade fosse intrinsecamente permeada pelo princípio da função social. Bom, a posse é outro instituto que também é abordado no Código Civil de 2002, sob uma perspectiva liberal, mas existem algumas atenuantes, né? Essas atenuantes a gente percebe na interpretação do STF, tanto a função social quanto a questão do registro da propriedade já não são mais conceitos absolutos, né? E também existe a possibilidade de se garantir o direito da posse mediante a justa indenização, no caso das ocupações coletivas. E aí surge uma discussão que tem sido travada pela doutrina civilista, no sentido de o que seria essa justa indenização. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, seria o pagamento pelo poder público como se fosse uma desapropriação indireta. Já o Silvio Venosa, Teório Zavascki, o Carlos Alberto Dabos Maluf, tratam como um uso capião especial coletivo sui generis, com o dever de indenizar. Do Código Civil e da interpretação jurisprudencial, a gente verifica que existe a possibilidade de indenização do proprietário quando existe uma posse de longo prazo. Mas aí a gente volta para outras questões, como a questão orçamentária, a questão de desapropriação. É necessário que toda desapropriação, que toda área que seja desapropriada pelo poder público ou de alguma forma utilizada pelo poder público para finalidade de moradia seja indenizada pelos cofres públicos, pelo erário, aí a gente parte para a legislação de natureza solidária. E vamos para o Estatuto da Cidade, em que a gente consegue verificar que diversos institutos trazem outras opções de indenização ao proprietário, no caso de uma utilização de uma área privada pelo poder público com a finalidade de moradia ou de realização de obra de infraestrutura, sem ser necessariamente através da indenização.
Entre elas, eu destaco a transferência do direito de construir com doação de imóvel, que está prevista no Estatuto da Cidade, mas existem também decretos municipais regularizando, e que evita a remoção de populações e indeniza o proprietário via mercado sem necessidade de comprometer o orçamento público. Um proprietário, por exemplo, que tem a sua área invadida e essa invasão é antiga, ele pode, com base nesse decreto, requerer para o poder público que receba essa área em doação e, em compensação, emita títulos, e esses títulos o proprietário vende no mercado para que esse direito de construir seja utilizado em outros lugares da cidade, né? E a gente tem também a concessão de direito real de uso, e a gente também tem a QUEM, né, que já são sedimentadas no nosso direito. E todos esses instrumentos, eles podem eventualmente ser combinados de tal forma a atender ao direito à moradia pelo poder público dentro de uma política pública. Bom, e por outro lado, também ainda dentro dessa legislação de uma matriz mais solidária, a gente tem diversas soluções de regulação fundiária para as ocupações irregulares, né, como, por exemplo, os conjuntos habitacionais privados com posse antiga não contestada, pode haver uso capião e legitimação da posse. Loteamentos clandestinos irregulares podem ser solucionados por meio da uso capião e legitimação da posse, mas também CDRU, né, sem necessidade de comprometimento de recursos públicos. Bom, a gente tem para favelas e ocupações, dependendo da área da favela, né, pode ser legitimação fundiária, CDRU, QUEM, doação. Se a área for privada, com posse antiga, tem uso capião, legitimação de posse. Ou seja, tem diversos instrumentos que podem ser combinados de modo a garantir o direito à moradia quando existe uma área ocupada e o poder público tem interesse de garantir a moradia dos ocupantes ali ou em algum outro lugar, né? Porque quando se pensa em política pública, o poder público não precisa garantir num lugar o direito à moradia, ele pode garantir em outro espaço que ele considere mais adequado. Os cortiços também podem ser regularizados, e as áreas destinadas a obras de infraestrutura sempre podem comportar uma indenização ao ocupante se essa ocupação for de longo prazo, e não ao proprietário, ou não apenas ao proprietário, né? Porque muitas vezes o proprietário ele é indenizado, mas ele já não tem a posse há muitos e muitos anos, né? Mas a gente não tem outra opção, dentro da lei de desapropriação, além de indenizar o proprietário. Bom, após analisar esses instrumentos de direito material que estão disponíveis para o poder público, tá? Eu não vou colocar aqui para o judiciário, porque nada disso chega para a gente numa desapropriação, mas são instrumentos disponíveis para o poder público para garantir o direito à moradia dentro de políticas públicas a serem organizadas pela administração pública. Bom, o meu próximo capítulo vai trabalhar com a tutela de direitos de interesse público, tá? E aí eu vou também abordar aspectos da reforma do Poder Judiciário. A Helena Campos Refosco, nossa colega, ela, quando analisou a questão do acesso à justiça e a reforma do Poder Judiciário, ela identificou que no conceito de acesso à justiça, o nosso ordenamento destacou alguns elementos para que se garanta, para que se veja garantido acesso à justiça. Essa justiça tem que ser inclusiva, imparcial, célere, eficiente, segura. E todos esses valores são direcionados à fase do processo de conhecimento. Por outro lado, o professor Salles destacou 2 grupos de indicadores que foram objeto de debate no Poder Judiciário quando da avaliação de qualidade do Poder da prestação jurisdicional. Um com ênfase na produção, custo e duração do processo, que é aquele que foi adotado preferencialmente pelo CNJ,
e outro que é a qualidade, que é a questão dos benefícios gerados por um dado mecanismo processual, tendo em vista a atuação concreta. A gente fez essa opção pela produção, e muitas vezes é difícil para o juiz olhar para o processo de uma forma individualizada. Esse aspecto eu procurei deixar destacado na minha tese, porque a gente é obrigado a lidar muito com o volume, né? Todo o nosso foco é na base da produção, e muitas vezes juízes sobrecarregados não têm muito tempo para olhar para o processo de uma fase específica. E eu chamei atenção para esse detalhe, por quê? Porque no final eu vou elaborar quadros de questões, de atos que o juiz pode elaborar, pode tomar durante a instrução de uma desapropriação, ou de uma emissão na posse, ou uma reintegração de posse de área pública, sem sair do seu papel, né? Mas provocar o poder público para outros olhares em relação a aquela questão. Bom, o novo CPC também trouxe a questão do processo dialógico, trouxe o artigo 8º em relação ao que eu já comentei, né? E, com base nisso, a professora Suzana Henriques da Costa, promotora do Estado, trouxe uma nova função para o juiz, que seria um juiz estratégico, que ele vai organizando o processo, especialmente quando se está diante de um direito coletivo, um direito difuso, um direito social, e ele já pensa naquele processo com vistas na execução, como executar melhor aquela decisão, como fazer com que aquela decisão tenha um menor impacto social negativo. E, diante desses elementos, né, a gente pode trazer propostas doutrinárias para a fase de conhecimento do processo, como a inclusão de audiências públicas, o amicus curiae. O professor Virgílio Afonso da Silva propõe um processo mais dialógico, com várias tentativas de negociação num processo, como forma de aumentar a eficiência, né? E, bom, nós temos também o princípio da cooperação, no artigo 6º. O processo deve ser dialógico, de auxílio, de prevenção, de abandono de uma posição passiva do juiz diante dos atos processuais. Nós temos também o princípio da vedação da decisão de surpresa, do artigo 10. E nós temos também um novo conteúdo da citação, em que as partes são convidadas não somente para se defender, mas também para conciliar, para formular negócios jurídicos, né? Então, tudo isso, de repente, pode ser trazido para as ações de desapropriação de uma forma propositiva pelo juiz, né? Não necessariamente de uma forma impositiva, com vistas a uma melhor tutela do direito e para que o poder público passe a pensar nas grandes obras, nas execuções das ações de desapropriação, desde o início, incluindo dentro da sua programação, dentro da gestão dessas ações de desapropriação, de reintegração de posse, que exige, que são necessárias para as grandes intervenções urbanas, já medidas mitigatórias desde o início, né? De modo a reduzir o impacto na cidade dessas grandes obras. Uma parte que eu ia fazer em relação às emissões da posse que eu fiz quando estava na sessão, lá no setor de execuções de mandado, no caso específico da quadra 36, quando o gestor do contrato veio para a primeira audiência, ele achava que bastava para fazer emissão na posse, ele fazendo aquela audiência e pedir para mim um determinado prazo. Ele achava que o Poder Judiciário ia providenciar tudo. Ia providenciar os caminhões, que o Poder Judiciário ia providenciar para onde as pessoas iam ser removidas. Ele achava que todas essas diligências que são necessárias para uma efetiva emissão na posse eram de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Então, não tinha nenhum orçamento planejado pelo poder público para a realização dessa emissão na posse.
E só toda a concentração, toda a contratação de caminhões, de vigilantes, tudo isso, para os momentos iniciais da emissão da posse, tem um custo de R$100 mil, no caso da quadra 36, especificamente, né? O gestor da obra não tinha nenhuma ideia de que tudo isso era necessário. Então, a proposta é trazer todo esse debate desde o início do processo, para que quando a gente chega no momento da execução das emissões da posse, o gestor já tenha uma programação para que todos os eventos relacionados a essa emissão da posse coletiva se deem da forma mais tranquila possível e de forma programada, sem que tenha necessidade de verbas específicas para isso, né, que as pessoas, inclusive sem pesar mais para que, no custo dos aluguéis sociais, né, sem um encargo maior financeiro para o Estado, porque tudo isso já estaria programado ou previsto na obra, que não é aquilo que acontece na prática. Bom, aqui eu trato de algumas. Esse PowerPoint está disponibilizado, mas aqui eu trato das mudanças que ocorreram também no Código de Processo Civil, relativas ao papel do juiz nos locais de conflito, né, o que é uma legislação que é pouco abordada, né, e eu também falo de uma experiência francesa, que foi bastante interessante, porque essa experiência francesa, ela mostra que, apesar de outros lugares em que o Estado Social é mais avançado do que o Brasil, como a França, né, apesar da existência de uma legislação específica de direito à moradia, existe muita dificuldade na sua implementação. E lá na França, em razão disto, em 2005 tiveram muitos conflitos, com incêndio de um prédio ocupado, né, a questão das ocupações também é uma questão bastante séria, e a nova legislação estabeleceu uma regra para que haja a intervenção judicial em relação à moradia. Nessa regra, toda vez que há uma necessidade de moradia, a pessoa tem que provocar primeiro a administração, e a administração tem que dar uma solução num prazo de 6 meses. Caso não haja uma solução administrativa num prazo de 6 meses, aí pode incidir multa e o poder público pode, inclusive, ser penalizado em termos de recursos. Tem que ver que a França não é uma federação, não é um Estado unitário, pela não implementação daquele direito. É uma legislação que já existe há 10 anos, já passou por uma revisão, e que até hoje é muito pouco efetiva, né? Mas, pelo menos, existe um processo. Ela tem uma grande vantagem, porque ela estabeleceu ela trouxe clareza à demanda, estabeleceu uma transparência na fila da moradia, trouxe uma vinculação à ação judicial a uma determinada política pública, e criou um procedimento específico, que começa na fase do executivo e depois vai para o Poder Judiciário. Então, teve vantagens, apesar da sua baixíssima efetividade. Bom, e no Brasil a gente tem experiências administrativas positivas em relação a novidades e formas diferentes de encarar a administração, né? Entre elas eu vou destacar o Sejusc de Porto Alegre, em que se retirou a competência individual dos juízes em relação a processos envolvendo um determinado bairro, Jardim Petrópolis, todos foram encaminhados ao Sejusc, e todos os processos tiveram uma solução administrativa, eram todos processos já com sentença, né? E mais um único juiz foi responsável por utilizar todos os mecanismos de regulação fundiária para resolver aquelas execuções que há décadas não tinham uma solução. E aí todas essas emissões da posse, todos os conflitos referentes a esse território foram solucionados. E uma outra solução é a perícia propositiva, que eu dei esse nome, mas é uma solução dada em um processo de Carapicuíba, em segunda instância, pelo Dr. Paulo, e foi feita uma perícia, se determinou a realização de uma perícia
que não apenas analise o território, mas que também apresente soluções técnicas para se analisar as condições da população e as possíveis soluções para o núcleo habitacional envolvido. Bom, aí eu destaco também que o juiz está preso ao princípio da eventualidade da demanda, e, em função disto, é muito difícil se criar janelas de oportunidade para a evidenciação dos problemas das políticas públicas em disputa. Mas, mesmo diante de todas essas dificuldades, eu apresento alguns quadros dentro de uma abordagem de políticas públicas do grupo de pesquisa da Maria Paula Dallari Burch, que é o grupo com o qual eu tenho trabalhado, né, academicamente, e que envolve uma melhor forma de lidar com os institutos da política pública, com os processos que envolvem as políticas públicas, não somente processos judiciais, mas também os processos legislativos, de dotação orçamentária. E, em função disso, eu apresentei um quadro que visa trazer uma abordagem melhor das políticas públicas de moradia da cidade de São Paulo, provocando o gestor público e todos os atores sociais envolvidos, para além do Poder Judiciário, para que eventuais outras ações, quando ações que eu falo não são necessariamente as ações judiciais, né, mas que sejam feitas outras ações administrativas, pelos atores envolvidos, a fim de que possam ser tomadas outras providências, né? Aí eu separei as questões envolvidas em 4 grupos. O primeiro deles seria o grupo de ajuizamento de ação, em que o juiz pode refletir quando ele tem uma ação, por exemplo, de reintegração de posse. É realmente reintegração de posse? Esse nome corresponde ao conflito a ser decidido? Essa questão veio, inclusive, a partir de um ponto que o Antônio trouxe, né, no debate do Cajufa, né? Será que essa ação realmente é uma reintegração de posse ou uma ação visando a mitigação do risco do território, né? Então, por que a gente não tem uma ação de mitigação de risco, né? Então, é muito importante a gente verificar qual é realmente o conflito, né, naquele processo, se é posse, se é propriedade, moradia, se é uma obra de infraestrutura, se o nome da ação corresponde àquilo que realmente o poder público pretende em relação àquele processo, se nessa ação está relacionada a uma política pública, e se é possível e adequado ampliar os limites objetivos e subjetivos da lide, por exemplo, com uma perícia propositiva, e se não houver essa ampliação, o conflito será resolvido? É possível e adequada a reunião de ações relativas ao mesmo conflito, território? E essa questão coloca até porque muitas vezes a gente se questiona no Cajufa se é o caso da gente reunir processos de uma mesma área, qual é a dimensão dessa reunião quando é a desapropriação de uma grande obra, né? Porque, sem dúvida, alguns aspectos se interrelacionam com a questão da avaliação, né? Ou a reintegração e emissão na posse, né? Porque depois a gente tem que fazer uma única reintegração e emissão na posse, né? Então, e muitas vezes os processos em várias diferentes têm ritmos diferentes. Então, tudo isso eventualmente pode repercutir na obra, né, de infraestrutura. Bom, um grupo B de questões dizem respeito à citação e defesa. A forma como está sendo a citação é suficiente para garantir a ciência da existência do processo a todos os interessados? Existem instrumentos legais para ampliação dos limites objetivos e subjetivos da ação? E aqui eu trago algumas possibilidades de alguns casos específicos em que é possível a gente não ampliar necessariamente o objeto, mas dar instrumentos para que os atores sociais envolvidos talvez tomem providências que possam levar a outras abordagens dessas questões. As partes podem ser induzidas a providenciar essa ampliação com a expedição de ofícios, por exemplo, né? A gente pode oficiar os órgãos envolvidos para que, e o CPC traz essa possibilidade, né? A gente pode oficiar os órgãos para saber se eles têm alguma política pública de moradia para aquele território específico.
Existem direitos de diversas gerações em conflito e, portanto, diversos conceitos de posse e pretensões possessórias. E se existe, de repente, a gente pode, com base no princípio da não surpresa, trazer explicitamente isso antes da decisão final, para que as pessoas possam argumentar com base em mais de uma lógica legislativa. Existe uma base normativa implícita em jogo? É possível trazê-la à tona com fundamento no artigo 10 do CPC? Um grupo C diz respeito ao saneamento e instrução. Quer dizer, todas essas questões podem levar a um desenvolvimento mais profundo da instrução, né? Por exemplo, é conveniente sanear em audiência? Às vezes pode ser, porque na audiência a gente pode tentar fazer um negócio jurídico processual, negociando partes, acordos, já talvez visando uma execução, emissão na posse. As partes têm condições de identificar outras ações conexas para a reunião, que às vezes nem todas podem ser reunidas, mas às vezes as próprias partes podem se dar conta de que algumas específicas poderiam ser reunidas. Por exemplo, uma área que está ocupada por duas áreas que são dois imóveis diferentes ocupados por uma única pessoa, ou por uma única ocupação coletiva. Existe um processo administrativo que esclareça as escolhas públicas em relação àquela área? Pode ser disponibilizado pelas partes? Então, tentei organizar várias questões no grupo C que podem ser trazidas, né, para um debate pelas partes num saneador ou num negócio jurídico. E um grupo D, que seria o grupo de cumprimento de liminar e de execução, em que o juiz já pode se perguntar desde o início quais os possíveis obstáculos à execução do título. Esses obstáculos podem ser superados se houver uma ampliação dos limites objetivos e subjetivos da demanda? Quais as medidas indutivas podem ser tomadas desde o início do processo para assegurar o processo da ordem judicial sem violação de direitos fundamentais? É um instrumento que a gente tem hoje do artigo 139, mas que de repente pode trazer também até para uma ação de desapropriação, num diálogo com o gestor. E quais as questões relevantes para a execução que já foram superadas na fase de conhecimento, ou será que é conveniente fazer uma nova conciliação na execução? Que hoje o CPC permite que a gente concilie em várias fases do processo. Então, de repente, fazer várias audiências pode ser uma forma de reduzir os conflitos ao final. Bom, esses são os quadros que eu trouxe para o meu trabalho, né? Eu sei que todos eles são muito complexos, que o juiz não tem muito tempo, né? E que essa é uma proposta mais acadêmica do que realista dentro da nossa prática, né? Mas, de qualquer forma, essas questões são questões que muitos dos juízes se apresentam no dia a dia, né? E eu busquei levar essas questões para o meio acadêmico, né, para mostrar para eles também a visão dos juízes em relação a todas essas questões, né, de modo a trazer novos elementos para as críticas que nós sofremos pelo meio acadêmico, porque eles não têm algumas visões do processo que nós temos quando a gente está executando essas decisões, né. Mas, por outro lado, também tentar auxiliar os colegas e os demais atores do processo a olharem para a desapropriação e para as emissões da posse de uma forma mais ampla. Né? Bom, então é isso aí, Luiz. Né? Eu espero ter me mantido no tempo, né? Não sei se dá tempo para questões, né? Oi, Alexandra, tudo bem? Sim, lógico, tem que ter tempo para algumas questões, acho que é importante que haja esse desdobramento. Queria te agradecer pela exposição, absolutamente clara, bem objetiva, muito rica nessa relação interdisciplinar, não só de questões além do processo, mas além do direito, mas na integração das disciplinas diferentes, de direito civil, direito processual civil e direito público. Então, a sua visão é muito integrativa dessas referências que são fundamentais para a gente compreender a dinâmica do processo. Eu queria te fazer duas perguntas. Hoje a gente teve esse problema na transmissão, né, direta para o nosso público, os nossos colegas, o que dificultou um pouco o número de acesso dos participantes. Então, eu vou aproveitar para fazer as minhas perguntas, e que algumas, na verdade, são duas perguntas que a gente já tinha até conversado sobre elas
durante a sua banca, né, de doutorado, mas eu queria, pelas respostas que eu ouvi de você e achei tão interessantes, eu queria ter a oportunidade de retomá-las, essas duas perguntas, para que o nosso público aqui que está acompanhando possa também ter o contato em relação a essas reflexões suas sobre esse tema. Você apresenta no final do seu levantamento das hipóteses, a pesquisa realizada, a leitura dogmática do próprio direito. Você chega ao final e apresenta ali quase que um roteiro, né? Um roteiro de compreensão sobre a dinâmica do processo envolvendo essas ocupações coletivas, envolvendo o direito à moradia. Aí as duas perguntas que eu lhe faço dizem respeito ao papel institucional do judiciário na orientação e formulação dessas reflexões. Então, uma primeira pergunta, se você acredita que essas tuas reflexões, tuas perguntas ali em forma de roteiro no final, se elas poderiam ser organizadas de alguma forma como um material a ser utilizado por escolas da magistratura, tanto escolas estaduais como escola nacional, a Infam, no ingresso na carreira, na capacitação de juízes que se encontram em áreas de jurisdição que tratam do tema de ocupações coletivas e moradia. Então, se você acha que isso seria possível, e, por consequência, está atrelada essa primeira pergunta, como que isso poderia se operar, né? Pensando aí que nós temos modelos mais diferentes pelo mundo, na Europa, em alguns estados nos Estados Unidos, cursos que são cursos, inclusive, de convocação de profissionais de áreas específicas que precisam ali participar mais ativamente. Então, se você acha que isso seria possível converter em termos de curso, seminário, /apostila, e como isso seria apresentado, como ingresso simplesmente na carreira, para aqueles que atuam na área específica, enfim, como que você acha que essa dinâmica poderia funcionar? Luiz, muito obrigada pela pergunta, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a EPM, né, por estar aqui, podendo falar das minhas ideias, né, e também para louvar o papel da EPM, não só da EPM, das diversas escolas da magistratura, porque elas são muito importantes nos diversos momentos da carreira do juiz. Eu própria, agora que estou trabalhando na família, estou fazendo diversos cursos na EPM, porque eu tenho que me atualizar como juíza da família, né? E a EPM é um espaço de debate. Eu continuo muito interessada pelo direito público, participo de alguns grupos de estudo. Eu acho que é um momento de troca, porque a gente tem muito poucas oportunidades de troca durante a carreira, né? E de aprendizado, né? E de aprendizado contínuo, de renovação contínua, né? Então, isso é fundamental, já que o ideal, que seria talvez a gente se afastar a cada 5 anos e reciclar, a gente não pode fazer, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é estar frequentando as escolas da magistratura e tendo esse contato com colegas de outros estados, de outras regiões. O meu trabalho, ele foi feito muito baseado na experiência de São Paulo. Por isso, até que eu procurei restringir já desde o início a cidade de São Paulo. Talvez a experiência de outros juízes, de outros estados, de outros países, seja uma experiência diversa. Mas a troca é importante. E eu gostaria de poder levar a minha experiência para debate com outros colegas. Acho que esse material talvez seja importante como material inicial. Eu não tive a troca suficiente com outras experiências de outros juízes para talvez trazer mais elementos para o meu trabalho. E eu acho até que é uma falta que a gente tem, é o registro de boas experiências na área de ações coletivas, ou que de alguma forma envolva o espaço público. Eu vejo o direito urbanístico urbano como um direito coletivo, né? Falta o registro dessas experiências de tal forma que a gente consiga ter o suficiente como troca acadêmica, como troca doutrinária, como referência para outros colegas. Mas eu gostaria de poder, através do meu trabalho, trazer realmente a crítica,
a outras colaborações em termos de experiências positivas, negativas, e talvez até como referência para outros colegas, como um apanhado de possibilidades, né? E quando a gente ingressa na carreira, quando a gente vai fazer algumas emissões na posse, isso até retomando os meus primeiros momentos, as primeiras emissões na posse, né? A gente muitas vezes não tem noção de quando a gente começa uma emissão na posse, de tudo que está envolvido, tudo aquilo que diz respeito a um grande evento, das grandes obras de infraestrutura, o quanto ela repercute no urbano, né? E então, talvez esse meu trabalho seja uma primeira reflexão, né? Eu procurei reunir diversas experiências daquilo que eu consegui angariar durante a minha reflexão de outros estados, Rio de Janeiro, reuni todos os trabalhos acadêmicos que existiam, né? Enfim, e eu espero ter contribuído e acho que as minhas perguntas podem, eventualmente, ser uma primeira apostila, mas eu tenho certeza de que vários colegas, uma vez provocados, podem trazer várias contribuições para que isso talvez colabore para que o judiciário tenha um roteiro melhor para evitar os conflitos, né? Porque na hora da emissão na posse, todo mundo que já passou pela Central do Trabalho sabe que é um momento tenso, né? Porque ali, apesar de ser uma emissão na posse a ser realizada pelo Poder Executivo, quem está vulnerável naquele momento, quem se apresenta para executar essa ordem é o Poder Judiciário, né? E muitas vezes a gente acaba levando todo o ônus daquela reintegração, daquela emissão na posse, sem que a gente tenha um roteiro específico que sirva de garantia em relação aos mecanismos que a gente está utilizando naquele momento. Muito bem, obrigado, viu? Alexandre, eu estou aqui, vou fazer aqui o registro dos colegas que te parabenizam, né? A Laís escreveu, o Jardim também, inclusive a Laís aqui solicitou, se possível, que você compartilhasse esse material com a gente, né? O seu slide de apresentação. A Paula também agradece bastante. E aqui, dado aqui o nosso tempo que a gente tenta se manter, eu queria, então, encerrar, mas antes de devolver a palavra para você, mais uma vez agradecer por sua disponibilidade e pela oportunidade de te ouvir a respeito da tua pesquisa. Obrigado, viu? Obrigada a você, Luiz, obrigada à Escola da Magistratura e obrigada a todos os colegas presentes que participaram hoje desse evento. Um abraço a todos, até uma próxima. Até a próxima.